dia. Os irmãos estão acordados. Muito bem. Eu quero começar dizendo que estou muito feliz em estar com os irmãos aqui nesta manhã tão bonita, tão ensolarada, aqui em Vila Velha. Eu estava ouvindo ali, participando do culto, uma música tão bonita, e eu fiquei pensando que eu conheço muitas igrejas. Eu fui executivo de uma convenção por 12 anos, então eu visitei muita igreja, e eu conheço o Brasil quase todo, e eu fiquei lembrando, Marcelo, que a maioria das igrejas que a gente vai, o culto bonito mesmo de música boa é à noite. Domingo de manhã o pessoal da música nem aparece, não é, ninguém ensaia música especial e tal, e eu estava ali, irmãos, ouvindo essa música tão bonita, e pensando, gente, o culto daqui de manhã é bonito mesmo, tem música boa para a gente louvar a Jesus. Que bênçãos, não estão de parabéns nesse sentido, né? De vez em quando eu estou falando aí sobre esse negócio de igreja, eu gosto de dizer que nós temos um pecado de classificar os cultos padrões da igreja em 3 categorias, né? Culto de primeira, de noite no domingo, culto de segunda de manhã, e culto de terceira categoria, quarta-feira, e vai diminuindo tanto a frequência, quanto um monte de coisa boa que a gente poderia fazer nos cultos. Então, eu já vi que de manhã, culto de primeira, embora o pastor já tenha me dito que está faltando muita gente aqui, não é? Meus irmãos estão de parabéns, é um prazer muito grande, e eu estava pensando ali comigo, né? Lá em Atos nós lemos o Senhor Jesus dizendo assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E eu estava pensando ali, uma brincadeira comigo, diz assim: poxa, essa é a primeira vez que eu estou numa igreja do Espírito Santo. Eu nunca entrei num templo aqui no Espírito Santo, e digo que é Espírito Santo de duas maneiras, né? Espírito Santo do Senhor mesmo, de Deus, e aqui no estado do Espírito Santo. Essa é a primeira vez que eu venho numa igreja aqui no Espírito Santo, tá certo? Então é um prazer muito grande. Quero agradecer ao Marcelo, a hospitalidade, o carinho, o pastor Eliú. Muito obrigado, é um presente de Deus para mim poder estar hoje com os irmãos aqui nessa manhã. Nossa oração tem sido, desde anteontem, quando soubemos que falaríamos aos irmãos, pedindo a Deus que nossa presença aqui possa se transformar em alguma bênção de Deus sobre a vida dos irmãos e dessa igreja. Nós pedimos a Deus que sejamos apenas instrumentos do Senhor, e nossa oração é que os irmãos possam discernir, no meio das palavras humanas, apenas aquele que seja pão do céu para a vida de vocês. Eu sou o pastor Josué Moura. Durante 26 anos eu trabalhei em uma convenção, na Convenção Batista do Tocantins. 14 anos eu dirigi um seminário estadual. Depois eu fui ser secretário executivo da convenção, fiquei mais 12 anos. Em janeiro de 2014 nós saímos de férias. Fomos lá para o Nordeste, passar as férias, eu, minha esposa e minhas filhas. E naquele mês de janeiro de férias, eu chamei a minha esposa para uma conversa séria, que nunca tinha passado na cabeça dela que eu faria. E nas férias é bom porque a pessoa está aliviada de tudo que é tensão, né? Tudo que é preocupação, já disse que a sua alma. E eu disse assim: eu preciso conversar com você um negócio. Tá bom. E aí eu disse: eu quero largar esse negócio de convenção e eu quero me envolver com a obra missionária. Toda a minha vida eu pensei: eu quero terminar os meus dias de ministério envolvido com a obra missionária. E eu já estou ficando velho. Naquela época eu já tinha 53. E ela disse: mas eu acho uma maravilha. Eu até me assustei, né? Porque ela estava muito acomodada lá onde nós estávamos, tal. E ela topou na hora. Naquele mesmo mês, nós saímos de férias e fomos para João Pessoa para participar da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Naquele período da convenção, uma turma de missões nacionais, pastor Fernando Brandão, mais uns 2, disseram: a gente quer conversar com você. E aí me levaram numa salinha apertada lá, e disseram: pastor, nós estamos convidando o irmão para trabalhar conosco lá no norte do Brasil em missões. Eu digo assim: esse negócio é de Deus, porque não podia um negócio dar tão certo desse jeito. Nós já saímos dali comprometidos no mês de setembro seguinte. Nós já estávamos no estado do Pará,
para trabalhar coordenando as ações de missões nacionais naquela região. Então eu e minha esposa somos coordenadores de missões nacionais em todas as áreas de atuação da junta naquela região, no estado do Pará e do Amapá. Nós coordenamos os missionários, plantadores de igreja, o desenvolvimento dos projetos de plantação de igreja, coordenamos a parte de promoção, divulgação de igreja multiplicadora, e também fazemos o trabalho de mobilização, que envolve isso que nós estamos fazendo hoje aqui pela manhã. A parte do que nós queremos fazer nessa manhã é, de alguma maneira, prestar contas, mas também informar a vocês o que vocês estão fazendo através de missões nacionais nesse país. Nosso desejo é abrir os seus olhos para olhar um pouco mais, quem sabe, para isso que estamos fazendo. Chegamos lá, apesar que o Tocantins fica na fronteira com o Pará, eu não conhecia o Pará. Normalmente quem mora naquela região fronteiriça tem muito preconceito com o Pará, porque o Pará antigamente tinha aquela fama de violência, de mortes por causa de terra, esse negócio todo. Há umas regiões de conflitos agrários antigamente muito sérios ali, mataram o padre, expulsaram a freira e tal, e aquele negócio todo. E aí a gente sempre tem muito preconceito. Então quando eu cheguei no Pará, que Deus começou a me mostrar o tamanho dos desafios, o tamanho e as características das populações perdidas daquele lugar, nós rendemos graças a Deus, porque nós descobrimos que Deus estava nos chamando para ser cooperadores com Ele na salvação daquela gente. O estado do Pará que é o principal foco de nosso trabalho, por causa do contingente populacional, é um estado com 8.200.000 habitantes, é uma população significativa. Os batistas estão presentes ali há 120 anos. Aliás, a primeira igreja evangélica que foi plantada no Pará, aliás, no norte do Brasil, a primeira igreja evangélica do norte do Brasil é a primeira igreja batista do Pará, em Belém. Ano que vem, com a Assembleia Convencional que vai se realizar lá em abril, será a celebração de 120 anos da presença batista no estado do Pará e no norte do Brasil como um todo. Então preste atenção nisso, irmãos. Nós estamos presentes ali no Pará há 120 anos. E numa população de 8.200.000 habitantes, nós somos apenas 25.000 batistas. Eu imagino que muito menos do que nós temos aqui, talvez em Vitória e Vila Velha. É 0,3% da população. É menos de 0,5% da população do estado. A cidade de Belém tem 1,5 milhão de habitantes. E a população batista não chega a 5.000 pessoas. Em Belém nós somos apenas 40 igrejas. Só há uma igreja realmente grande, que é a primeira igreja. O resto são todas igrejas pequenas, sobreviventes. Se nós juntarmos Belém, Ananindeua e Marituba, que são 3 cidades emendadas, a população salta para 2,5 milhões de habitantes. E nós não temos 10.000 batistas em todo esse universo imenso de pessoas. Então nós estamos focando fortemente, a partir do próximo ano, num projeto ousado de plantação de igrejas. Nosso projeto é até 2020, com projetos de missões nacionais, a gente lançar um desafio de plantar até 2020 pelo menos mais 50 novas igrejas na cidade de Belém. Estamos orando, estamos trabalhando, envolvendo convenção estadual, igrejas locais, para que a gente possa iniciar um projeto ousado de plantação de igrejas naquela cidade. Agora, os desafios urbanos do estado do Pará são imensos. Por exemplo, nós temos cidades com 80.000 habitantes sem nenhum trabalho batista. Recentemente, há pouco mais de um mês atrás, nós levamos um casal de missionários para uma cidade chamada Abaetetuba.
149 mil habitantes. 85 mil vivem na zona urbana, na sede do município. E nós temos ali apenas uma igreja batista com menos de 20 membros. E o templo fica numa rua de chão por trás do muro da caixa d'água velha. Ou seja, ninguém acha aquela igreja. Desafios dessa natureza sobram. Mas além dos desafios urbanos, nós temos na região norte do Brasil, e em Pará e Amapá é a mesma coisa, não é? Nós temos duas das principais categorias, as duas principais categorias populacionais que são consideradas hoje pelas agências missiológicas como o topo da prioridade missiológica. As agências missiológicas fizeram uma classificação, quais são as categorias populacionais prioritárias para um esforço missionário. Número 1, indígenas. São o povo mais desprezado pelos esforços missionários em nosso país. Isso por uma série de motivos, impedimentos legais, impedimentos culturais, linguísticos, mas historicamente os indígenas são a categoria mais desprezada em termos, nos comparativos aí, que envolve também um pouco de população, é a prioridade número 1 de missões no Brasil. A segunda prioridade, o número 2 de missões no Brasil são os ribeirinhos, que praticamente formam um povo diferente no Brasil. Aliás, há um esforço por algumas organizações e antropólogos de se considerar que os ribeirinhos são, na verdade, uma etnia no nosso país. Então, aquela nossa região está inundada, a gente não tem ideia, nem o governo tem ideia, da dimensão dos povos ribeirinhos na Amazônia. E o percentual populacional disso, só para os irmãos terem uma ideia, a Abaetetuba, que é uma cidade que eu mencionei, tem 149 mil habitantes, 85 na zona urbana, 30 mil só em comunidades ribeirinhas, distribuídas em 72 ilhas de um arquipélago que fica fronteiriço com a cidade. O restante, população rural, né? Chácaras, sítios e moradores rurais, né? Mas o percentual de populações daquela região toda que vivem em comunidades ribeirinhas é gigantesco. A ilha do Marajó, que na verdade não é uma ilha, é um arquipélago, são 2.500 ilhas cortadas de rios que você não conta. São cerca de 600 mil habitantes no arquipélago. A presença batista não passa de 200 crentes. No universo de 600 mil pessoas, nós somos ali no máximo 200 crentes. São 16 municípios. No arquipélago do Marajó, a gente se assusta quando vai lá, porque quando a gente pensa no Marajó, os irmãos têm visto aí os documentários da Globo, que só mostra búfalo, soldado andando sobre búfalo, esse negócio, mas quando você chega lá, você se assusta. Por exemplo, entre os 16 municípios, o mais populoso é uma cidade chamada Breves. Essa cidade tem 110 mil habitantes. Para a gente chegar em Breves, ou você aluga um pequeno avião, ou você vai de barco, leva 12 horas de barco para chegar lá. Não tem outra maneira de você chegar lá. 110 mil habitantes. Nós temos uma igreja com cerca de 20 crentes apenas nessa cidade. Nós estamos presentes em apenas 7 cidades de todas as 16. Desafios gigantescos, gigantescos mesmo, tanto em nível de pobreza, quanto em nível de superstição, idolatria. O problema da droga é gravíssimo naquela região. Os problemas sociais envolvidos em tudo aquilo são gigantescos, gigantescos mesmo. E meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos nos perguntar qual é o papel do povo de Deus diante de tão grandes desafios. Qual é o papel do povo de Deus diante de tudo isso? Então, em Missões Nacionais, nós estamos trabalhando, tentando focar fortemente nesse próximo quinquênio, em algumas prioridades missionárias no nosso país. Por exemplo, nós estamos falando muito do sul do Brasil, onde nós temos um desafio missionário gigantesco com outras complexidades, né?
Estamos falando no Nordeste brasileiro, onde o desafio também é gigantesco, já de outra natureza. E estamos focando fortemente na Amazônia brasileira, em função dessas complexidades geográficas. Por exemplo, para alguns lugares, se você quiser fazer uma viagem para determinado lugar, você pode passar 13 dias dentro de um barco, até você chegar num determinado local, visitar uma igreja, um casal de missionário. Existem viagens ali que se você for de barco normal, você vai levar 27 dias dentro de um barco para chegar lá. Então a sua saída é encontrar aviões pequenos, mas muito, muito caros. Então essa complexidade geográfica e cultural da Amazônia é um desafio para nós batistas brasileiros. Mas durante as décadas, não só nós, mas em geral, as denominações mais históricas, não enfrentaram o desafio missionário das regiões mais complexas, impedidos por essas dificuldades. Mas chegou um tempo em que nós temos que superar as dificuldades e avançar sobre os desafios missionários de nossa terra. Atualmente, nós estamos coordenando Pará e Amapá, coordenamos alguns projetos missionários que ainda são poucos. Então, no Pará, nós temos um casal de missionários na cidade de Marituba, fica nas proximidades de Belém. É uma antiga colônia de rancenianos, que cresceu, virou uma cidade que tem cerca de quase 150 mil habitantes. Nós temos ali uma igreja muito forte, em que nós mantemos um casal de missionários há muitos anos, como uma igreja polo. Atualmente, a igreja Tabernáculo Batista de Marituba, onde nós temos o casal, o pastor Luiz Gonzaga e a Aurideia, estão coordenando a plantação de 9 projetos de plantação de igreja. Alguns já estão bem avançados, já próximos de organizarmos em igreja, e 2 deles ficam no arquipélago do Marajó. São 2 congregações ribeirinhas mesmo, daquela que você chega lá e você precisa soltar um foguete, para que a turma que mora nas imediações saiba que os missionários chegaram e eles vêm para o culto. Nós temos ali 2 trabalhos muito promissores. Um desses trabalhos, que é o mais antigo, chama Igreja Batista Luz da Vida. Essa igreja reúne ali cerca de 50 ribeirinhos, crentes em Jesus. Todos os domingos eles passam o dia junto, porque não dá para a gente vir para a EBD, ir para casa e depois voltar. Solta o foguete, e aí a turma começa a chegar naqueles barquinhos, trazendo mulher, menino, cachorro, gato, peru, e vão chegando, e os barquinhos coloridos vão chegando ali, a coisa mais linda. Eles vão chegando ali, eles passam o dia juntos. Às 10 horas tem o culto, eles almoçam juntos. À tarde, às 13 horas, tem mais um culto, e às 4 horas todo mundo vai para a sua casa, porque a casa mais próxima do templo fica a uns 300 metros de lá, e as pessoas são espalhadas lá na ilha, né? Então temos 2 trabalhos desse porte. O trabalho são coordenados pelo nosso missionário, pastor Luiz Gonzaga. Nós temos um projeto de plantação de igreja numa cidade chamada Acará, 35 mil habitantes, uma das cidades que eu já vi com maior gravidade social. Índice de exploração sexual de menores absurdo, índice de uso e disseminação de drogas absurdo, pobreza absurda. É um lugar que você chega e já fica desanimado. Aqui eu não moraria nunca. Nós estamos com um casal plantando uma igreja lá naquele lugar. Graças a Deus o trabalho, apesar de já ter passado por muita dificuldade por causa da natureza do lugar, mas está avançando. Esse ano nós já realizamos 16 batismos em Acará. Em Marituba, esse ano, nós já batizamos 44 pessoas. Nós temos um projeto missionário na cidade de Santarém. É uma cidade muito antiga do Pará, com 300 mil habitantes. A Presença Batista é antiga também. A segunda igreja mais antiga do Pará é a primeira igreja batista de Santarém. Mas a Presença Batista ali está muito, muito acanhada, muito sofrida. Perdemos igrejas pequenas. E nós estamos agora lançando um movimento de recuperação do trabalho batista na cidade de Santarém, porque aquela cidade está cercada de uma infinidade de cidades menores e comunidades ribeirinhas que precisam ser alcançadas. Temos o missionário Josias e Eliene, que trabalharam na plantação de uma igreja mês passado,
o trabalho do Josias foi organizado em igreja, Igreja Batista Semente, e nós já estamos com esse casal plantando nova igreja numa cidade vizinha. Nós temos no Amapá, aliás, ainda no Pará, nós temos em Marituba um projeto de plantação de igreja com surdos. Temos o nosso missionário Everson e Keila. Eles estão plantando uma igreja com surdos. Há uma incidência muito grande de surdos naquela região. Então nós estamos plantando uma igreja em Marituba com surdos. Já está avançando bem o trabalho. Talvez nós tenhamos aí uma frequência de 25 a 30 pessoas que se reúnem semanalmente. No Amapá nós temos 3 missionários, 2 casais e uma missionária solteira. A missionária solteira chama-se Denise, ela é de São Paulo e está trabalhando lá em plantação de igreja com surdos. Em agosto eu estive lá para assistir o culto na Igreja Batista em Libras. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Um dos cultos mais emocionantes que eu já participei em toda a minha vida foi em agosto, numa igreja de surdos. Silêncio absoluto, culto dirigido por uma surda, e a missionária foi traduzindo para a gente. Meus irmãos, esse foi um dos cultos mais emocionantes que eu já assisti, que eu já participei na minha vida. Impressionante, impressionante. O problema do surdo é um negócio complicado, a gente não consegue conectar com o surdo, né? A gente não sabe falar com ele não sabe falar com a gente, e a gente fica com aquela ideia de que o surdo é estranho, não é? E naquele culto eu nunca tinha visto uma coisa tão emocionante. A mulher que estava dirigindo o culto, ela fez uma oração. Eu disse, meu Deus, se essa tradução aqui for verdadeira, eu nunca fiz uma oração tão bonita e tão dependente de Deus como eu estou ouvindo. Uma moça surda orando com gestos e derramando lágrimas sobre a blusa. Eu fiquei impressionado. A Denise também está plantando uma igreja numa cidade da Ilha do Marajó chamada Afuá, que é uma comunidade também com alta incidência de surdos. É a única cidade do Brasil que não tem carro nem moto. É proibido porque as ruas são, a cidade é em palafitas e as ruas são de madeira, não é? As ruas são um pouco mais largas que essa passarela dos irmãos aqui, e elas são feitas de madeira, sobre troncos. Por baixo tudo é água. Então não tem moto, nem carro, nem nada, só bicicleta. Se você quiser um táxi, é um bicitáxi. De 4 rodas de bicicleta, o cara pedala, porque a cidade não suporta peso de automóvel motorizado, é totalmente proibido. Lá é barco, ou táxi ou bicicleta. Então você caminha nas ruas da cidade, uma cidade bonita, tá certo? Não é feia não. Eu fiquei encantado com a beleza artesanal daquele lugar, apesar que tem áreas pobres, de muita miséria, mas assim o eixão é muito bonito. E aí a pessoa transitando de bicicleta e a pé o tempo todo. População, só dentro desse polo, 17 mil pessoas vivendo num lugar diferente desse. Estamos plantando também uma igreja de surdos lá. E temos na cidade de Santana 2 casais. Santana é uma cidade do Amapá com 110 mil habitantes. Nós temos 13 igrejas ali. A população batista soma aí umas 350 pessoas no máximo. Nós temos 2 casais de missionários trabalhando em revitalização de igreja. Graças a Deus, nesses 3 últimos anos, o casal de missionário nosso, Marcos Chaves e Graciele, que vieram do Rio, conseguiram pegar uma igreja que estava morrendo, com 30 membros, hoje eles têm ali uns 160, 3 anos depois, já estão plantando um novo projeto, uma congregação muito viva, já com umas 20 pessoas, estão indo muito bem. E temos um outro casal, Leodovaldo e Fábia, também estão tentando revitalizar a segunda igreja batista de Santana, que foi uma igreja razoável, caiu, foi na lona, tem hoje 15 pessoas apenas. Eles estão lá tentando levantar essa igreja, mas estão com uma congregação muito viva na cidade de Macapá. Macapá tem 450 mil habitantes, apenas a 25 igrejas batistas. A população batista talvez não chegue a 2 mil pessoas, nesse universo de 450 mil pessoas. São desafios gigantescos. E recentemente, nós já mencionamos, levamos um casal de missionários, Euclides e Cláudia, com 3 filhos. Eles foram do Tocantins,
Quando nós trabalhamos lá, apoiamos o Euclides na plantação de uma igreja, ele foi muito bem, e aí eu comecei: Euclides, nós estamos com um desafio grande aqui para quem é missionário de verdade. E o cabra topou, meu irmão, foi para lá. O Euclides chegou no dia 5 de setembro, chegou de ônibus lá em Belém, coloquei no meu carro, peguei o carro do outro missionário para levar uma mala grande, grande mesmo, o cabra veio de mudança mesmo para ficar, e aí fomos deixar o homem no dia 5 de setembro. 5 dias atrás, ele postou uma fotografia em sua casa, na casa que nós alugamos para ele. Ele disse: pastor, eu quero uma casa com uma garagem grande, porque nós vamos começar a igreja dentro de casa. E aí alugamos, Deus nos deu a casa do jeito que o homem tinha pedido. É impressionante. 5 dias atrás ele postou uma foto, não vai dar para passar aqui, até porque as pessoas são miudinhas, com mais de 18 pessoas, que ele começou a reunir na casa dele. São os RDs. Pastor, meu primeiro encontro de RDs aqui em Abaetetuba, pouco mais de um mês, e a gente vai vendo esse negócio. Deus está abençoando esse negócio, Deus está andando conosco. Precisava fazer uma chave na casa. O missionário procurou: onde é que tem um chaveiro aqui? Ensinaram onde é que ficava o chaveiro. O chaveiro é soldado da polícia. Foi lá e disse: eu preciso fazer uma chave. Onde é? Ensinou a casa e disse: não, naquela casa eu não vou não, porque eu não gosto do dono daquela casa. Ué, mas quem mora na casa sou eu, não tem nada a ver com o dono, eu aluguei a casa, eu preciso de um chaveiro. Ele disse: mas mesmo assim eu não vou, porque eu não gosto do cabra. Eu disse: mas rapaz, mas está difícil desse jeito. Foi embora. No dia seguinte ele voltou lá de novo: não tem outro chaveiro, não achou outro chaveiro. Foi lá: rapaz, você precisa fazer a chave da minha casa. O rapaz pensou e disse: pastor, deixa eu completar a conversa, eu também não gosto de pastor, não gosto de crente, não gosto de pastor. Ele disse: mas vai ganhar o dinheiro, eu vou lhe pagar, não estou lhe pedindo favor, vá fazer a chave. Tá bom, eu vou lá fazer a chave. O cabo foi fazer a chave, chegou lá para fazer a chave, fez a chave e voltou. Dia seguinte o missionário foi lá visitar: vim aqui conversar com você, vim orar por você. E aí o homem parou e pensou e disse assim: pastor, deixa eu lhe falar um negócio, eu vou fazer uma cirurgia e eu estou com medo desse negócio. Então, já que o senhor é pastor, dá para o senhor orar por mim? Na hora, orou com o homem. No outro dia foi na casa dele, e a cirurgia seria na semana seguinte. Foi chegando perto do homem, foi ficando nervoso. E aí, no dia anterior, a cirurgia seria em Belém no dia seguinte. Pastor, o senhor pode vir aqui em casa orar por mim, que amanhã eu vou lá para o negócio da cirurgia. O pastor foi lá, orou com ele, fez a cirurgia, foi uma bênção. De lá mesmo de Belém, ele passou uma mensagem de WhatsApp para o pastor e disse assim: pastor Euclides, a cirurgia foi uma bênção, sua oração valeu, está marcado um churrasco lá em casa para agradecer. Marcou o churrasco na casa dele, e aí o pastor foi comer o churrasco na casa do pastor. O churrasco lá é de peixe, viu, irmão? É pouca carne e muito peixe. Foi comer o churrasco na casa do soldado, que não gostava de pastor. O soldado levou a mãe com umas 9 pessoas, mundaréu de gente. O missionário comeu churrasco, bebeu Coca-Cola, e aí deu uma palavra, fez oração, e aí depois que terminou, a mãe do soldado disse assim: olha, a mãe do soldado, mulher católica. O catolicismo naquela região é altamente supersticioso. Por exemplo, se você já ouviu falar no tal de Círio de Nazaré, tudo que você pensar de ruim que esse negócio tem, ainda é pouco. Só você indo lá para passar o fim de semana do Círio de Nazaré, para você saber o tamanho da escravidão, superstição e miséria em que esse povo está mergulhado. A mulher disse, a mulher católica supersticiosa, daquela que botava o padre no altar e levava na mão. Ela olhou para o pastor e disse assim: pastor, eu gostei do senhor, e aí eu quero convidar para o senhor ir lá na casa, conhecer na nossa casa, nossa cultura, e eu quero que o senhor fale de Jesus para meus familiares. A mulher mora é um terreno grande, a mulher mora numa casa, e as casas de todos os 9 filhos são no mesmo terreno, tudo junto. Moram mais de 18 pessoas naquele terreno ali. Ela é um tipo de matriarca, é a cultura mesmo, é exatamente o que ela falou, é uma cultura, ela comanda tudo. Ela diz: eu quero que o senhor vá lá em casa para o senhor falar de Jesus e orar, e falar de Jesus para os meus filhos e netos. Essa semana o missionário mandou outra mensagem de WhatsApp:
foi a segunda vez comer peixe na casa do soldado. Disse assim: estou mais uma vez comendo peixe na casa do soldado que não gostava de pastor. Deus tem abençoado muito esse trabalho. Nosso desafio, irmãos, é invadir aquela região com homens e mulheres comprometidos com Deus, comprometidos com a obra missionária, comprometidos em ganhar pessoas para Jesus. Nossa campanha missionária desse ano é escolher uma divisa. Em Neemias 2,18, a parte B, diz assim: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O pano de fundo desse texto que nós escolhemos esse ano para a nossa campanha é a história do povo de Israel. Depois de Esdras, quando Esdras fez a restauração, aquele negócio todo, foi uma bênção, tudo ficou ótimo. 12 anos depois, o povo de Israel estava novamente em colapso espiritual profundo, escravidão espiritual. O povo havia degenerado outra vez. Então Deus levantou Neemias para restaurar novamente a fé, a esperança e a vida espiritual de seu povo. Neemias foi e viu o estado de deploração, os muros derrubados, e orou e conversou com a liderança do povo sobre o desafio de reconstruir os muros derrubados de Jerusalém. Então a resposta a esse trabalho de Neemias foi essa. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu queria trazer isso um pouquinho para o Brasil. Como é que você está olhando para o Brasil? O que é que você está pensando sobre nossa nação? Tem alguns brasileiros que não têm ideia do que acontece com essa nação. Não tem ideia. Não tem ideia. Não passa pela cabeça de muito brasileiro que nossa nação está mergulhada num colapso de toda a natureza. Colapso político, colapso econômico, colapso social, colapso cultural, mas acima de tudo um colapso espiritual tremendo. Essa nação foi tida por muito tempo como a maior nação católica do mundo, por exemplo. O Brasil é um país de formação de matriz cristã, ainda que católica, é um país de matriz cristã. Mas o Brasil hoje mostra claramente que os cristãos, se não reverterem essa tendência, os cristãos serão perseguidos e impedidos de ver sua fé com liberdade nessa nação. O Brasil é um país que corre fortemente para o estabelecimento de um sistema legal impeditivo ao cristianismo. Em amplos setores sociais, as forças se arregimentam contra a fé cristã, contra o modo de vida cristã, especialmente contra a proatividade missionária dos cristãos. Nesse país, nós somos e seremos mais ainda tolerados apenas se vivermos nossa fé reclusamente. Mas nós não fomos chamados para viver nossa fé escondidos. Nós fomos chamados para proclamar a glória de Deus e a salvação que há em Jesus Cristo. Então, os batistas brasileiros, e nesse momento, conduzidos por missões nacionais, porque é o tempo da campanha, nós estamos desafiando os batistas brasileiros a se levantar, a arregaçar as mangas, a fortalecer os braços, para que nós possamos reverter a situação de nossa nação. Você precisa ter consciência de uma coisa: não há nenhuma esperança para esse país, para essa nação, fora de Jesus. Os nossos grandes problemas são resultado da situação espiritual de nosso povo. Nós, como povo de Deus, temos as palavras de esperança para essa nação. Então nós estamos desafiando, irmãos, os batistas brasileiros,
todas as igrejas, todas as famílias batistas, todos os crentes. Nós reconhecemos que nosso país tem outras denominações preciosas que estão investindo na evangelização, na transformação dessa nação, mas nós batistas brasileiros precisamos encarar que a responsabilidade é nossa. Nós não podemos nos conformar de estarmos confortáveis em nossos templos e em nossas casas, porque os outros talvez estejam fazendo mais do que nós. E é verdade que há alguns grupos denominacionais que estão avançando mais do que a gente. Nós precisamos reconhecer que nós passamos por um tempo aí, em que nossa denominação arrefeceu. Em muitos lugares nossa denominação estagnou. E nós perdemos muitas igrejas, não necessariamente para outros grupos, mas perdemos igrejas que fecharam as portas. Nós passamos por um tempo em que o índice de crescimento dos batistas foi muito pequeno, quase insignificante diante do índice de crescimento populacional. Mas nós estamos vivendo um novo tempo em nossa denominação. E nós estamos desafiando todas as igrejas. Nós estamos desafiando todos os líderes, todos os pastores, todas as famílias batistas, todos os crentes batistas. Abrir os olhos e se comprometer com missões. Nós sempre cometemos, como igrejas, em muitos lugares, um equívoco de interpretação desse negócio de missões. Tem igreja que acha que missões é só aqui. Eu já vi pastores, não. Nosso compromisso missionário é com nossa Jerusalém. Nós não vamos mexer fora daqui não. Esse é um equívoco. E tem igreja que acha que missões é só longe. Tem igreja que acha que só é missões longe. E nós precisamos então consertar, onde é necessário, esses equívocos. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então missões começa aqui, em Jerusalém. Normalmente quando a gente fala em Jerusalém, a gente acha que Jerusalém é a cidade onde a gente vive, né? A gente precisa afunilar um pouco mais isso. Tem gente perdida na sua casa? Tem gente aí que se morrer hoje na sua casa vai para o céu, vai para o inferno? Então Jerusalém começa dentro da sua casa. Tem gente perdida na sua casa, na sua família? Começa Jerusalém ali. Nenhum pai, nenhuma mãe pode se conformar de ver os seus filhos sendo tragados pelo mundo e pelo diabo, sem derramar lágrimas e fazer aquilo tudo que for possível para que seus filhos sejam ganhos para Jesus. Então nossa Jerusalém começa onde está a nossa proximidade. Então a igreja precisa entender que a obra missionária começa aqui dentro, começa na sua casa, começa no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na vizinhança, começa na sua rua, começa aqui no foco da igreja, mas ela precisa se estender até os confins da terra. Todos os crentes são missionários, biblicamente são missionários. Nós não fomos chamados para ser religiosos, nós não fomos chamados para compor religião, para participar de cerimoniais religiosos. Nós somos chamados para cumprir uma missão: ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Meus irmãos, nós somos desafiados nesse tempo a compreender nossa natureza, nosso caráter e nosso chamado. Nós fomos alcançados pela graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus e comissionados para levar essa esperança de vida eterna até os confins da terra. Começando aqui de Vila Velha, começando na sua casa, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho. Aquelas pessoas que estão ao seu alcance, elas precisam ter uma oportunidade válida de entregar suas vidas a Jesus. Mas nós queremos desafiar os irmãos a olharem para o Espírito Santo como um todo, a olharem para o Brasil como um todo, para porem os olhos para além das nossas fronteiras nacionais e olharem os países vizinhos, o continente até os confins da terra. Nossa responsabilidade missionária começa com a pessoa mais próxima de nós que não tem Jesus, mas ela se estende até a última pessoa desse planeta que ainda não tem salvação em Jesus Cristo.
Por isso nós somos desafiados como povo de Deus a cumprir a missão. Nós somos povo da missão, não somos religiosos. Ainda que o cristianismo seja classificado como uma categoria religiosa, em termos culturais, nós não somos chamados para ser religiosos. Nós somos chamados para caminhar com Jesus até os confins da terra, para que através dele as pessoas possam ter esperança e vida eterna. Eu queria, antes de terminar, dizer aos irmãos o seguinte: quando nós mandamos missionário para o campo missionário, ele precisa de sustento. Todos esses missionários que você ouviu aqui mencionar, precisam de sustento. Hoje, Missões Nacionais tem quase 700 missionários, mais ou menos 670, atuando em várias frentes, atuando em Cristolândias, nos projetos sociais, mas a grande maioria deles está atuando na plantação de igrejas. Então eu queria dizer para você o seguinte: eu sei que aqui já tem pessoas que participam do sustento de missionários através de PAN. Então, se você não sustenta e você pensou assim, eu posso ajudar no sustento de um missionário no Brasil, então nós temos uma ficha que você preenche e com seus dados, e você adota um missionário com um valor a partir de R$30, tá certo? Você preenche isso aqui, você pode indicar um missionário, quem sabe você até já conhece um missionário aí, ou você quer uma sugestão nossa. Se você gostaria de participar conosco do desafio de ajudar no sustento de algum missionário pelo Brasil afora, fale conosco. Nós vamos lhe passar essa ficha, você preenche, vamos dar andamento, depois a junta vai entrar em contato com você e fazer isso, tá certo? É uma maneira pessoal de você participar do desafio da obra missionária em nossa nação. Meus irmãos, Deus abençoe muito vocês. Deus derrame muita graça sobre essa igreja. Deus derrame muita graça sobre o pastor Marcelo, sua família, sobre os líderes dessa igreja. Que Deus derrame muita prosperidade espiritual e de salvação sobre a vida dos irmãos. Vamos orar? Curve sua cabeça. Nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Nós queremos reconhecer que cada dia é um presente que recebemos do Senhor. E nossa prece é que ao fim desse dia, quando nós reclinarmos a cabeça para o sono, nós tenhamos a certeza de que nós te agradamos em tudo. Nós queremos te agradar. Nós te amamos e queremos que o Senhor olhe para nós e fique satisfeito conosco. Te agradecemos esses momentos aqui e te rogamos que a tua presença seja o bálsamo que nossas vidas precisam. Nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa manhã, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém.